Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O serviço de pastoreio aos irmãos na fé. Na primeira leitura, vemos Moisés, um dos maiores líderes do povo, da Sagrada Escritura, passando o seu cajado, o seu ministério ao seu discípulo, Josué. Moisés está no fim da sua vida. Amanhã, quem acompanhar a liturgia da palavra vai ver que vai ser a morte de Moisés. Então, depois de tudo que ele fez, chegando no finalzinho. E a leitura, então, de hoje, mostra que Moisés não fica apegado ao seu posto, ao seu lugar, mas ele incentiva o povo que seja confiante em Deus, dizendo, olha as palavras de Moisés ao povo, olha, ele está morrendo, e ao invés de, às vezes, ficar ali chorando, ele diz ao povo: o Senhor teu Deus irá à tua frente, sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles. Deles são o povo que está lá na terra prometida, que eles vão ter que enfrentar, né? Então ele diz, sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, e não te deixará e nem te abandonará. O Senhor é convosco. Depois ele chama Josué, seu substituto, e na frente de todo Israel, ele diz a Josué: sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. Veja que líder Moisés. Chamou seu substituto, botou na frente de todo mundo, para todo mundo ver, e disse essas coisas. Um mau líder, ao contrário de Moisés, um mau líder, ele destrói o outro na frente dos outros. Um bom líder fortalece, enriquece o outro na frente dos outros. Bem, o texto está falando sobre a passagem do ministério de Moisés a Josué, mas no fundo ele mostra que o verdadeiro líder e o pastor de Israel é o Senhor. Moisés fez o que ele tinha que fazer maravilhosamente, está passando para Josué e depois virão outros. E Deus vai continuar conduzindo o seu povo. Ele, o Senhor dos exércitos, o guarda de Israel, o seu guia, é Ele.
Ele que ama o seu povo. Mas mesmo assim, sabendo que, na verdade, o real pastor do povo é o Senhor, isso não anula nem desmerece a importância dos pastores do povo. Temos aqui, graças a Deus, pastores que já doam há vários anos a vida a Deus, tem também a sua importância, senão nosso Senhor não tinha chamado nem os 12, nem a sua igreja. Mas no Evangelho nós vemos que a liderança deve cuidar dos irmãos de fé que creem em Jesus. O Evangelho começa com a aproximação dos discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior, Senhor? Aí Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Veja, meus irmãos, converter-se e se tornar como uma criança é renascer. Conversão é renascimento. Por exemplo, uma pessoa que coloca na sua vida, constrói na sua vida o hábito de fazer atividade física. A pessoa não faz nada, não movimenta nada, e ela depois começa ali e põe o hábito. Depois você encontra essa pessoa, ela diz assim: nossa, eu sou outra pessoa, parece que eu nasci de novo. Ou se ela começa a estudar também, não tinha o hábito de estudar, começa a estudar, começa a aprender muitas coisas, um mundo se abre. Ela fala: meu Deus, eu não sabia que existia isso. Ela renasceu. É uma conversão, até mesmo quem também não sabia cozinhar, né, aprende a cozinhar e faz um hobby, a pessoa também muda de vida. Saía sempre de casa, agora ela quer ficar em casa para cozinhar. Não é assim? Renasceu. Conversão é renascimento, porque, segundo o Evangelho, servir, ser pastor, não é mais como a lógica do mundo de imperar, dominar, sou o maior, mas é de fato servir. Servir os que nasceram pela fé e creem em Jesus, isto é, os filhos de Deus e co-herdeiros, irmãos na fé, servir os seus irmãos. E estes, os filhos de Deus, têm uma dignidade imensa, diz o Evangelho, receberam anjos que velam por eles diante de Deus. Nós recebemos um anjo, a gente chama, né, o anjo da guarda. Inclusive essa leitura aqui é usada lá no dia 2 de outubro, dia do anjo da guarda, Mateus 18, para mostrar a nossa dignidade diante de Deus. E os pequeninos dos quais fala o Evangelho não são especificamente as crianças, são elas também. Mas os pequeninos no texto são todos aqueles que creem em Jesus. Isso aqui não está no Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje é Mateus 18, de 1 a 5, depois versículo 10, depois pega o 12 ali para frente. Ele pula o 6, o 7, o 8. O versículo 6 de São Mateus fala dos pequeninos, diz assim, olha: caso alguém escandalize um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pesada mó, uma pedra, e fosse precipitado nas profundezas do mar. Os pequeninos, os que creem em mim. O escritor importantíssimo da igreja, Orígenes, diz: são pequeninos aqueles que há pouco tempo nasceram em Cristo, ou aqueles que, não podendo avançar, estão como se tivessem acabado de nascer, os que renasceram pela fé. Então vejam a nossa responsabilidade de liderança, de pastores, que no meio também tem muitos pastores. Por isso que um pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás da que se perdeu, porque essa ovelha é um irmão, é um filho de Deus, como nós. E por isso também o Evangelho termina dizendo: o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos, esses que creem no nome do Filho de Deus. É uma grande responsabilidade pastorear, mas tenhamos coragem, porque nosso Senhor é conosco.
Ele não diz, cuidem e nos abandona. Ele é o pastor das ovelhas. Voltemos lá a Moisés, que nos diz, sede fortes e valentes, não vos intimideis e não tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo teu guia, e não te deixará e não te abandonará. Sede forte e corajoso. No Evangelho de São Lucas, Jesus diz, não tenhais medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Poderíamos dizer com São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, coragem, pequeno rebanho, coragem. Aquele que nos manda cuidar dos irmãos na fé, é Ele mesmo, o mestre e guia, que age também através de nós, como agiu através de Moisés, de Josué. Ele continua na linha da história a sua fidelidade. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Todos os dias. E nós, graças a Deus, podemos conferir pela fé essa presença de Jesus, sobretudo na Eucaristia. Ainda que sejamos muito fracos, débeis, e que podemos até ter caído, nosso Senhor nos dá os seus sacramentos, o sacramento da reconciliação, e nos coloca de novo de pé, e o sacramento da Eucaristia, que nos sustenta de pé nessa caminhada, até chegarmos na terra prometida, o reino dos céus. Não cansemos também nós que somos líderes, mas às vezes liderados também, pastoreados, de rezar pelos nossos pastores, para que Deus os fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.